No último dia 28, uma entrevista do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, foi publicada pela Bloomberg Linha e fez as ações da companhia despencarem. As ações da Petrobras fecharam o dia com queda de 5,16%. No entanto, alguns investidores notaram movimentações discrepantes no mesmo dia envolvendo instrumentos derivativos chamados de opções. Essas opções são negociadas em contratos e cada um desses contratos tem um valor que deve ser gasto por quem compra a opção para ter o direito de vender ou comprar um ativo em determinado preço. A entrevista foi publicada no site da Bloomberg Linha às 2h22 da tarde do dia 28 de fevereiro. Mas quase 4 horas antes, operações com opções chamaram a atenção. Às 10h41 da manhã, 2 operações foram montadas utilizando uma opção de venda da Petrobras a um valor de R$ 40,01. Mas nesse momento, as ações eram negociadas a R$ 42,50 a mercado. Como estava muito distante, cada um dos contratos de direito de venda não era negociado por um preço muito alto. Mas mesmo assim, com uma baixa probabilidade de lucro, algum investidor negociou 5.652.000 contratos com um preço unitário de 27 centavos. Outra operação também foi montada no mesmo horário com 6.348.000 contratos ao valor unitário de 26 centavos. Essas operações foram montadas quase que instantaneamente. Ao todo, foram R$ 3.440.000 envolvidos nessa operação atípica. Com as ações caindo a partir da entrevista publicada de Jean Paul Prats, o direito de vender ativos a R$ 40 disparou. Algumas horas depois, esses preços foram de 26 ou 27 centavos para quase R$ 1 no final da quarta-feira. Caso o investidor ou investidores envolvidos nessa operação tenham conseguido se desfazer da posição, a operação poderia ter rendido até R$ 7.950.000 de lucro. Com essa primeira movimentação, também aconteceram outras. Às 10h50, cerca de 10 minutos depois, ainda antes da entrevista publicada pelo CEO da Petrobras, quando as ações eram negociadas a R$ 42,50 aproximadamente, mais uma operação atípica foi montada. 10,5 milhões de contratos de direito de venda a R$ 39,26 foram negociados por um investidor de maneira direta. O valor de cada um desses contratos foi de 20 centavos. Ao fim do dia, o preço desses contratos passava dos 65 centavos. O volume total dessa segunda operação foi de R$ 2.100.000. Outro derivativo utilizado nesse horário para negociar 10,5 milhões de contratos. Esses contratos davam direito ao investidor de vender o ativo da Petrobras por um preço ainda mais baixo do que o anterior, R$ 38,26. O valor envolvido nessa última operação foi de aproximadamente R$ 1.400.000. Os preços também saltaram de 14 centavos para quase 45 centavos. Se somarmos todas essas operações, antes da publicação da entrevista, foram quase R$ 7 milhões gastos na compra de opções. O especialista em opções Egler Henrique foi um dos primeiros que identificou a negociação atípica. Ele participou da programação da BMC News e explicou a valorização desses ativos. A gente identificou isso aqui na mesa de operação, só que 12 horas estava subindo 0,60 a Petrobras. Então aqueles contratos estavam se desvalorizando até um pouco. E depois veio realmente a fatídica entrevista que fez Petrobras acentuar realmente, né, uma queda forte, principalmente no meio da tarde, chegando a 6% de queda. Esses contratos se valorizaram em média 200% do pregão, enquanto outros contratos mais próximos do vencimento, que são as opções semanais, chegaram a se valorizar 1.500%, 1.600% e até 2.000% no pregão de ontem. Todas as movimentações atípicas foram negociadas através de contas na corretora XP Investimentos de forma direta. A assessoria da Petrobras disse à BMC News que a entrevista à Bloomberg aconteceu na véspera da publicação, ou seja, no dia 27 de fevereiro, e que o presidente da instituição já tinha comentado sobre dividendos e investimentos em outras oportunidades. Caso alguma informação sobre a declaração de Prats tenha sido obtida previamente,
pode caracterizar suspeita de insider information, que é quando a pessoa tem uma informação privilegiada e se beneficia disso no mercado.